Existe uma quantidade enorme de pessoas que se aventuram a ser empresários, mas não são empreendedores, ou se são empreendedores, não têm os conhecimentos necessários para gerir uma empresa, e essas pessoas normalmente abrem os seus negócios na esperança de se livrar do patrão, do empregador, na esperança de ter liberdade, na esperança de ter absoluta independência, que nós sabemos que no mundo real não é bem assim. Você passa a não ter mais um patrão e passa a ter vários patrões que são seus clientes. A sua independência depende da sua boa ou sua má administração do seu capital de giro. E esses conhecimentos as pessoas não têm normalmente. Você, para montar uma empresa, um negócio, você tem que estudar esse negócio, você tem que conhecer os prós e os contras, saber quem é que já está no mercado e que trabalha nesse segmento. E se essas pessoas estão indo bem, e por que elas estão indo bem? Por que você vai criar alguma coisa que o outro já tem e que até em melhores condições do que você pretende fazer? Você precisa estudar, para poder decidir se vale a pena, não apenas você investir o seu capital, mas o seu tempo, os seus sonhos, as suas vontades e, basicamente, você poder colher sucesso, colher bons frutos. E a gente percebe que alguns temas que são importantes, grande parte do empresariado desconhece, como o plano de negócios, planejamento estratégico, necessidade de capital de giro, saber utilizar o capital próprio e usar corretamente o capital de terceiro. Esse desconhecimento e mais outros desconhecimentos que são muito importantes, conhecimentos que são importantes, mas que são desconhecidos, como é o caso de recursos humanos, saber administrar pessoas, saber conduzir os seus negócios, saber ser urbano, não ser paternalista, mas não ser um tirano, conseguir ter a colaboração do seu corpo de empregados, dos seus colaboradores. Esses desconhecimentos, fora o desconhecimento do negócio em si, que está se propondo ou que você desenvolveu, faz com que, em média, em 4 anos, 80% dessas empresas desapareçam no mercado. É muito comum você ver pessoas que nunca administraram nada, ficaram desempregados, pegaram a sua indenização e se aventuraram no mercado de trabalho, sem ter as condições básicas para isso. Além disso, uma grande dependência do capital de terceiros. No Brasil, você depender de capital de terceiros é uma morte anunciada, porque nós temos as taxas de juros mais altas do planeta e que são taxas absolutamente escorchantes. Ninguém consegue suportar. Por quê? Uma carga tributária alta. Se você não sonegar, e não deve sonegar, porque isso não é correto, eticamente falando, você não consegue passar para o seu preço final, você não consegue ser ressarcido. Uma taxa de juros altíssima, você não consegue passar para o preço final. Com isso, o que acontece? Você acaba entrando num processo de descontinuidade. Essas deficiências, elas podem ser plenamente sanadas, desde que você estude, se dedique, você perceba que você tem vocação para ser um bom administrador, um bom gestor, que você pode se aprimorar. E os cursos de administração de negócios, eles tratam desses diversos temas, como de finanças corporativas também. Finanças corporativas têm um viés um pouco diferente, porque ele apresenta os módulos que tratam das necessidades de recursos para as instituições, para as empresas, bem como você aplicar no mercado financeiro operações com derivativos, operações de proteção, como de hedge, operações de especulação, como swap. São exemplos do que você vai verificar num conteúdo do curso de finanças corporativas. Operações financeiras de cunho internacional, captações de recursos, aplicações de recursos sobre renda variável, sobre renda fixa, né? Todos esses assuntos, que são assuntos mais voltados para especialistas do mercado financeiro, também eles são apresentados
junto com as necessidades normais dos empresários do ponto de vista de recursos financeiros. Atualmente, nós temos uma coisa que tem pesado muito e vem pesado ao longo dos anos, cada vez mais forte nas nossas vidas, que é uma espada, que é o sistema tributário nacional. O sistema tributário nacional talvez seja o mais complexo do mundo, o mais oneroso, o mais pesado, o mais injusto e, agora, às portas de 2016, da aprovação do orçamento da República, um orçamento que foi gestado de cara apresentando um déficit monstruoso de bilhões de reais, em que a única solução será o velho remédio, a elevação de tributos ou o renascimento, né? ou a reencarnação de um tributo que deveria ser provisório e que foi extinto em 2007, que está sendo renovado agora. Há um desejo por parte da equipe econômica e da presidente Dilma no sentido de você ter a volta da CPMF. A CPMF é um tributo que ninguém pode se enganar. É um tributo que vem onerar, sim, todos os custos de todos os cidadãos brasileiros. Por quê? Qualquer movimentação bancária estará lá ele presente, dando a sua bicada, a sua mordida, com a única finalidade, cobrir déficit público em função de má gestão, de má política econômica, que em praticamente 3 anos, 4 anos, foi completamente destruído o que foi plantado aí nos últimos 20 anos, a partir da existência do Plano Real. Esse tema, como outros temas, são temas que eles têm que ser bem discutidos, inclusive para os profissionais que exercem suas funções dentro das empresas, que são as funções tributárias. Nós temos um elenco de tributos que representa mais de 70 tributos de diversas naturezas na nossa realidade. A grande parte da população paga impostos e não percebe que paga impostos. As empresas, de um modo geral, têm que arcar com esses impostos e há um grande nível também de inadimplência, porque elas não conseguem suportar. Os tributos principais que oneram as empresas são de grande complexidade, inclusive nas suas obrigações de natureza acessórias. E os tributos federais, como Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS estadual e o ISS, e mais as contribuições previdenciárias, tudo isso é bem discutido, bem apresentado, bem esclarecido num determinado curso que existe há mais ou menos 10 anos, 12 anos, no CPGE, que é o MBA em Gestão Tributária, que está caminhando para a sua 36ª turma. Qual é a proposta do MBA em Gestão Tributária? Desde o seu início, percebeu-se que há uma grande carência de profissionais com conhecimento para atuar na grande complexidade que é o sistema tributário que as empresas têm que seguir. Sejam elas empresas de direito privado ou de direito público. Não há muita distinção. A distinção é maior tributação ou menor tributação ou ausência de tributação. Entretanto, nós temos um cenário que nos últimos anos é um cenário que vem se modificando com muita clareza e com muito ônus para as empresas. Nos últimos 10 anos, o que vem acontecendo? A Receita Federal do Brasil, ela vem se aperfeiçoando, ela vem tornando mais rígida as suas exigências de informações, de dados. E o que a gente percebe? Primeiro movimento que existiu em relação a esse novo quadro, que aflige a todas as empresas, foi a questão da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica foi o ponto de partida para que houvesse uma melhor
condição por parte da Receita Federal no acompanhamento da movimentação econômica financeira das empresas para fins tributários, o combate à sonegação, e que foi a origem, basicamente, também do Sistema Público Eletrônico Digital, o SPED, que está absolutamente já inserido nas empresas que estão ligadas à questão do lucro, da tributação do lucro real e, basicamente, do lucro presumido. Nós temos essa situação, é uma situação que obrigou as empresas a ter investimentos em tecnologia da informação, em contratação de suporte de profissionais, consultores de tecnologia da informação, principalmente na qualificação dos profissionais de contabilidade, de finanças, que atuam direto ou indiretamente na parte tributária. O imposto de renda pessoa jurídica do lucro real, durante muito tempo, ficou com os seus limites para enquadramento congelados. Recentemente, tivemos aí a questão relativa ao aumento dos limites, passou de 48 milhões para 78 milhões. Isso fez com que, aliado também a partir de 2007, com a Lei 11.638 de 2007, mais a Lei 11.941 de 2009, que criou o chamado regime, o RTT, o Regime Transitório Tributário, já extinto, né, pela lei atual, Lei 12.973, a necessidade que as empresas pudessem ter uma atenção maior na elaboração, no reconhecimento, na divulgação da sua contabilidade. E agora, com a Lei 12.973, estamos no ano em que tem que ser o ano de quem não aderiu à questão da 12.973, ao SPED, a escrituração contábil digital, que tem que ser cumprido agora para que todos não tenham nenhum tipo de perdas. Isso tudo, todos esses assuntos, são assuntos que estão dentro do conteúdo programático, dentro da substância do curso de gestão tributária. E dentro da área tributária, você também tem especializações, né? Você tem situações de pessoas que têm o conhecimento sobre a tributação sobre o patrimônio, outros que têm conhecimento de tributação sobre a renda, outros que têm conhecimento sobre as operações indiretas. Nós temos tributos vigentes no Brasil que, ao longo dos anos, por necessidades distintas, passaram a ter um grau de complexidade muito grande, como é o caso do PIS e da COFINS, no regime não cumulativo. Que mais? Nós temos a situação previdenciária, nós temos a questão da folha de pagamento e temos também o fato da desoneração da folha. São assuntos polêmicos, porque a folha de pagamentos, a parte patronal tem um peso significativo para o empresário brasileiro. Isso, o não cumprimento dessas obrigações tributárias, desse encargo pesado que é passado às empresas, aos empresários, gera automaticamente multas, gera automaticamente reclamações na Justiça Trabalhista, e isso tudo alguém vai pagar. Normalmente quem é que paga é o consumidor final, é o chamado custo Brasil. Já a desoneração da folha, houve uma tentativa de você baratear essa parte previdenciária sobre a folha de pagamento. Me parece que não foi um projeto bem sucedido, que o próprio governo federal está arrependido. Entretanto, nós temos duas realidades. Empresas que estão enquadradas na desoneração da folha, que é uma maneira diferente de reconhecimento, de tratamento, inclusive de contabilização, e empresas, a grande maioria, que estão enquadradas na chamada previdência normal, previdência patronal. Esses assuntos trabalhistas, previdenciários, também são assuntos que têm uma relação a um novo avanço tecnológico, num novo sistema de formação, que é o chamado E-Social, que também é discutido neste MBA. A elisão fiscal está cada vez mais difícil de ser praticada, porque cada vez mais
os órgãos tributantes, eles criam condições que inibem a condição de você postergar o imposto, você não pagar o imposto com base legal, você ter discussão de não incidência. Tudo isso cada vez mais veio se apequenando. Isso acontece inclusive na nossa vida pessoal, na pessoa física, né? Se a gente olhar as regras do regulamento do imposto de renda da pessoa física, praticamente você não tem nenhum tipo de possibilidade de pagar menos tributo, porque são poucos abatimentos, as limitações são grandes, de deduções. As mesmas coisas acontecem dentro da realidade das empresas. Então, o planejamento tributário, ele tem a capacidade de discutir o que é elisão fiscal e o que é sonegação fiscal. É muito perigoso as pessoas praticarem um chamado planejamento tributário e inocentemente identificando como se fosse uma elisão fiscal, quando na prática é uma sonegação fiscal e com risco muito grande de, numa fiscalização, vir a ser apenada, inclusive com outros tipos de desdobramento. Com o SPED, o que nós vamos ver aqui futuramente? Cada vez menos a figura, a presença física dos fiscais, dos auditores da Receita Federal, dos auditores da Receita Estadual e assim sucessivamente, nas empresas, e cada vez mais um monitoramento via centralizado, via Receita Federal, receitas de um modo geral, avisando, questionando, pedindo esclarecimentos, para que você não receba notificações e autos de infrações. Nós temos finanças corporativas, nós temos administração de negócios, comércio exterior, nós temos auditoria e perícia contábil, nós temos contabilidade, MBA em contabilidade internacional, entre outros cursos. Temos gestão de pessoas, temos controladoria e finanças. Tem um elenco bastante variado que vocês vão poder ter condições de olhar o conteúdo na peça de divulgação, ou ir nos visitar e ter acesso lá na secretaria a maiores informações. Agora, o sucesso dos nossos cursos não depende apenas da instituição, não depende apenas do corpo docente, depende principalmente de você, do nível que você está se dedicando. Porque ao se dedicar, você estará valorizando o diploma que você vai receber numa instituição secular.